Preciso falar com você rapidinho. Seja membro do canal. Amigos da Luz, é só clicar aqui. Você vai ter direito a várias coisas exclusivas, vai nos ajudar na produção do canal e, mais do que isso, vai se sentir parte dessa família. Vem, minha família Amigos da Luz, seja membro do canal. Vocês já viram aí no trailer quem tá no filme, mas acho que vale a pena te falar aí, né? Carol Castro fazendo a Gabriela, que é a personagem principal, junto com o Roberto, o marido dela. É uma relação tóxica, o Danton Mello, é uma relação doentia, é uma relação de ciúmes, de possessividade, de obsessão. Sim. Então, assim, a obra da Zíbia tem um olhar espiritual para isso. Isso, quando eu li o livro, eu falei, isso é muito bom. O Advogado de Deus tem um olhar espiritual para a questão da justiça. Esmeralda talvez não tenha tanto um olhar espiritual, porque a história já é, por si só, muito impactante. Mas, de vez em quando, tem uns cortes espirituais. Então, é assim, a espiritualidade presente naquela personagem incrível que é a Esmeralda. Laços Eternos tem um olhar espiritual importante. O Matuto tem um olhar espiritual importante. O Amor Venceu. Ou seja, esse olhar espiritual me interessa. Então, eu já tinha tentado filmar a Zíbia logo depois do Nosso Lar e não tinha obtido sucesso. Ela estava envolvida com outros produtores, outras ideias de trabalho. A gente se afastou um pouco e acabou voltando a conversa ali por 2017, 2018, logo depois da morte dela. E deu certo. Deu certo, tanto que a gente quer fazer pelo menos mais uns 2, 3 filmes da obra dela, com certeza. A gente quer, não, a gente vai fazer, né? Essa é a ideia. Parece que ela já escrevia o estilo dela, ou do espírito, né? Do Lúcius, né? Junto com ela, não sei. Mas já é bem muito pro audiovisual, muito folhetinesco no bom sentido, né? Muito dramatúrgico do bom sentido. Ou seja, você tem muito claro ali o romance, você tem muito claro ali o drama. E quando você começa a transformar isso em audiovisual, não é simples. Você tem que recortar. Sim. Você tem que fazer escolhas. No livro tem o personagem da mãe do Roberto, que eu achei por bem que não precisava. Tem o personagem do médico, que eu achei por bem que não precisava. Porque senão vira uma novela. E poderia ser uma novela incrível. Sim. Mas a gente, pro filme, você tem que ir pra essência da essência. E aí as escolhas que nós fizemos foram escolhas direcionadas para manter os 2 casais. O segundo casal é a Paloma Bernardi, fazendo a Gioconda, que é completamente alucinada de doença mental mesmo, o espírito imperfeito do jeito que ela é, né? E o Roberto, que é e o Renato, que é o Rocco Pitanga, que é o advogado, que é um dos motes dos problemas do reencontro desses 4 personagens, que tem explicações no passado, mas também tem consequências e novas consequências a partir do que rola na cena. Exato. Eu prefiro até as histórias, eu acho muito legal. Tipo assim, quando você fala de colônia espiritual, no caso do Nosso Lar. E foi muito interessante vasculhar o plano espiritual junto com o André Luiz em toda aquela obra dele. Que bom que vai virar filme. Mas eu tenho um carinho especial pro drama humano aqui. Claro. Né? Porque identificação é muito forte, né? As pessoas se identificam muito. Quem nunca passou por um relacionamento difícil? Nossa, e a gente você via as mulheres, toda a equipe, basicamente, majoritariamente feminina, elas reagindo em determinadas cenas, assim, eu já passei por isso. Eu sei o que ela tá sentindo. Eu já passei por isso. A própria Carol saía de uma cena e recebia abraço de todas elas, de todas as mulheres. Assim, como um nível de sororidade, assim, que foi... Nossa, sabe, quando o cara liga e pergunta onde você tá, quero saber como tá no trailer, né? Assim, onde você tá? Muitas mulheres já falam assim... Mostra onde você tá por ciúmes, assim, isso é o quê? Um processo de dominação? Né? Não é sobre isso a vida, né? Exatamente. Então, esse nível doentio de ciúmes, e que é bacana também quando você transporta isso... Opa! O Shakespeare ali levantou a cabeça. Sinal de que aprova a tua fala. Deu certo, viu? O ciúmes na personagem da Gioconda é um ciúmes mais doente ainda do que os ciúmes do Roberto. E leva a consequências trágicas, inclusive, né? E o trabalho da Paloma Bernardi é mergulhado completamente. Então a gente levou ela num lugar muito duro. Sim, tem que levar difícil. E trazer de volta com carinho, né? Aí vale a terapia do abraço, a terapia do sorriso, a terapia do carinho, e pedir a licença, porque olha que coisa incrível, Fábio. Teve um momento em que eu estava trabalhando na adaptação. Logo quando a gente começou a fazer o workshop, você acabou não podendo ir, que você estava gravando. Foi. Um dos workshops que a gente fez foi com a neta da Zíbia Gasparetto, a Vanessa, que está com a gente, apoia a gente em todos os trabalhos. Aliás, um beijo e um carinho enorme pela Vanessa e pela Silvana também, a mãe dela. Ela contou pra gente assim, não, esses personagens são baseados em histórias reais. Eu falei, hã? Aí eu falei, o seu Lúcio, cadê a Gioconda? Onde anda a Gabriela?
né? Claro que deve ter mudado os nomes, mas assim, isso trouxe um peso para mim, particularmente. Para Carol Castro, eu sei que sim, porque ela menciona isso nas entrevistas, ela vai falar aqui, provavelmente. E assim, caracas, a história é verdade, a pessoa passou por isso. Né? Tudo bem que quando você pensa no Shakespeare e os grandes dramas dramatúrgicos ou dramáticos que já foram feitos, eventualmente alguns personagens não são verdades, outros são reais. Mas quando é real, nossa... Sabe assim, baseado em fatos reais? Quase botei baseado em fatos reais. Né? Porque essa era uma informação de coxia. Mas isso tem uma força muito grande. Tem que pedir licença para contar a história de uma mulher que se destrói do jeito que a Gioconda se destrói. Ela é o estopim da tragédia. Ela é o estopim de uma avalanche que passa por cima dessas pessoas. É verdade. Um livro... Com um final positivo. Isso é importante. O nosso olhar é dias melhores virão. Não, tá? Então, assim, tem um mega spoiler. Final, mas o final a gente tem que olhar isso dizendo assim, isso há de acabar um dia. Sim. E é a hora, né? Tipo, a gente já acho que amadureceu o suficiente para isso. Essa discussão tá na sociedade. Eu não me sinto assim, capaz de falar sobre isso, mas a gente vai ter aqui as atrizes que vão falar disso com propriedade. Sobre a questão da mulher diante desse tipo de relacionamento abusivo, que é muito... Sim. É uma coisa terrível. Ainda mais quando você se dá conta de que são histórias reais. Eu fiquei bastante impactado quando eu li o Sexo e Destino. Esse do André Luiz. Sim. Acho que fecha a série até do... Acho que é o último, não sei. Não, E a Vida Continua é o último. Esse é um dos últimos. Um tema muito duro. Muito bom. E também é uma relação bastante aqui... É um livro dele que é bem aqui na terra. Terra, né? Embora mostre os bastidores todos da espiritualidade, o drama ali de famílias ali e tal, e em relação à sexualidade. E quando você pensa que são pessoas que viveram, aquela história ali não é uma ficção, né? E encontra, às vezes, até eco com coisas que a gente mesmo já viveu, na mesma ou menos intensidade, ou mais, mas parecido. Isso tudo nos une, né? Eu me sinto no lugar de fala quando eu tô olhando isso do ponto de vista espiritual. Que o livro é sobre isso. Sim. Né? Então, eu digo, eu posso contar essa história porque é um olhar espiritual sobre um drama que, infelizmente, ainda existe e, felizmente, a gente pode falar sobre ele. Sim. Então, isso me traz uma segurança bacana. Mas a dor que as mulheres passam numa sociedade machista estrutural, numa sociedade patriarcal, enfim, escravocrata, e isso tudo é um lugar de identificação, é um lugar de fala, de uma certa forma, né? Sim. E isso tá no filme. Então, que bom. É muito oportuno esse filme agora. Ele acabou sendo... Ele traz uma palavra que eu gosto, é relevante. Sim. Ele é relevante. Engraçado, eu não tinha me apercebido realmente. Ele é dos anos 50, né? Ele é a história se passa em 1952. Gente... O livro é de 2002. E a gente tá lançando em 2023. Quase que casou o 2, né? Mas tudo bem. Pros cabalistas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo eu vejo... como a literatura ela traz para as pessoas a abertura dessas portas do inconsciente e desse olhar para si mesmo, né? Desse olhar espiritual para si mesmo. Os tais óculos espirituais que a gente fica pedindo para as pessoas colocarem. Exatamente. Eu acho que o grande barato vai vir agora, a partir do dia 20 de abril, as salas de cinema cheias. Anota aí, 20 de abril, gente. O filme vai passar em todas as capitais brasileiras, em diversas cidades já pediram o filme para exibir. Que legal. Distribuição da Sony Pictures do Brasil... que está mergulhadaça no projeto. A gente está fazendo algumas sessões teste, algumas sessões de debate, e a gente está vendo, caramba, olha, tem refletido, hein? Tem impactado as pessoas, tem tocado em gatilhos e, ao mesmo tempo, tem acariciado, porque não é só levantar o triste, o ruim, né? Também dizer assim, calma, a gente está aqui, tá junto, vai dar certo, calma. É minha mulher. Minha mulher! Eu não sou sua! Fica em casa! Eu não sou sua! Você não é meu dono! Será que eu fiz pra merecer um homem desse na minha vida? Era pra eu estar feliz.